Nós vamos resolver o exercício 8. O exercício 8 é sobre o conjunto dos números naturais, números inteiros, números racionais, irracionais, ou seja, todos formando o conjunto dos números reais. Então, nessa questão, pede para marcar apenas as sentenças verdadeiras. 11 sétimos é um número irracional, é uma afirmação. Irracional é um número infinito e não periódico, ou seja, ele não tem condições de ser passado para fração. Então, toda fração é um número racional. Então, olha, não vou marcar essa daqui, ela não é verdadeira. Aí fala assim, a soma de dois números naturais resulta sempre em outro número natural. Essa é verdadeira, né? Quaisquer números de contagem, quando eu somo dois deles, vai dar sempre um outro número natural. Então, 2 mais 2, 1000 mais 1000, 5000 mais 5000, 1 milhão mais 5 milhões, 1 milhão mais 1, sempre vai dar um número natural. Então, essa sentença aqui é verdadeira, nós temos que marcá-la. Menos 10 quartos é um número inteiro. Então, nós sabemos que 10 quartos seria o mesmo que 5 meios, né? Se eu quiser simplificar tudo por 2. E 5 meios é o mesmo que 5 dividido por 2. Né? A gente nem precisava fazer a conta aqui, né? Então, olha, 2 vezes 2, 4, para 5, 1. Aí eu coloquei a vírgula e um zero aqui. 2 vezes 5, 10. Só pensar, R$5 para duas pessoas dá 2,50. Tá aqui. Então, olha, é um número decimal. Número decimal, número fracionário é número racional. Né? Número racional é representado pelo conjunto Q. Números naturais é representado pelo N. Números inteiros pelo Z. Reais, assim, e irracionais. Né? Então, nós temos aqui, ó, menos 10 quartos não é um número inteiro, ele é um número quebrado, olha, ele tem um inteiro mais um pedaço, mais uma parte. Então, não é verdadeiro. Aí diz assim, todo número natural é também um número racional. Número natural, 3, ele é racional? Sim. Se eu colocar um aqui, ó, está na forma de fração. Então, é verdade, todo número natural é um número racional. O que é um número racional? É toda fração A por B, onde B tem que ser diferente de zero. No caso aqui, ó, nesse exemplo, o A é 3, o B é 1. B é diferente de zero? É. Então, ele é um número racional. Toda fração é um número racional. Então, aqui é verdadeiro. Todo número natural é também um número racional. Outro. A divisão entre dois números inteiros resulta sempre em um número racional. A divisão entre dois números inteiros. Número inteiro pode ser 2 e 3. Então, a divisão 2 por 3. Sim, vai dar um número racional. Já é uma fração. Só te falar 2 dividido por 3 já é fração. Então, é um número racional, sim. Tá? Então, dois números inteiros. Inteiros poderia ser menos 5 dividido por menos 10, por exemplo. É um número racional? Menos com menos, mais 5 dividido por 10 dá meio, ou 0,5, ou 1 sobre 2, né? Então, a divisão entre dois números inteiros resulta sempre em um número racional? Sim, é verdade. Toda dízima periódica é um número irracional. Se é dízima periódica, é possível transformar em fração. Então não é irracional. Número irracional não dá para passar para fração. Se é uma dízima periódica, por exemplo, 0,333, então qual é a fração que representa esse número? 3 nonos ou 1 terço. Né?
vocês estudaram, né, a maneira de transformar em número em fracionário, dízima para fração. Aqui só estou passando um exemplo para mostrar que se é uma dízima periódica, é um número racional, não irracional. Irracional ele é infinito, mas não existe um período, não existe número que se repete. Então aqui é falso, toda dízima periódica é um número irracional, é falso. Aí fala assim, o número π pode ser representado por meio de uma fração, sem aproximação. Não, o número π é um número irracional. Vocês fizeram um exercício mostrando o valor do π, né, que é o comprimento de uma circunferência dividido pelo diâmetro. Essa é a representatividade do π. O número é infinito e não periódico. Então, ele não pode ser transformado em fração, tá? Portanto, são estas 3 caixinhas que deveriam ser assinaladas. Tá? Esse exercício é só isso. Aqui é sobre conjunto, né? Lembrando só que você tem o conjunto dos naturais, aí o conjunto dos naturais está dentro do conjunto dos inteiros, Aí depois você tem que o conjunto dos inteiros está dentro dos números racionais. Aí você tem que o conjunto dos racionais, tudo isso representa o conjunto dos números reais com o número irracional. Um conjuntinho à parte dos números irracionais. Então, o conjunto dos racionais mais os irracionais representa o conjunto dos números inteiros. Deixa eu só apagar esse pedacinho aqui, ó. Então, nós teríamos algo assim. Então, o conjunto dos números inteiros está dentro do conjunto dos números racionais. E os reais é formado, o conjunto dos números reais é formado pelo conjunto dos racionais, que é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é racional, é tudo isso. Mais esse pedacinho aqui, ó, que eu teria que colocar à parte, né? Porque do jeito que eu coloquei aqui, tá dentro do, né? Deixa eu apagar e fazer direitinho aqui. Na verdade, eu teria que ter algo assim, ó. Um pedacinho aqui, ó, separado para o conjunto I. Não aqui, porque do jeito que eu coloquei, ele fica dentro aqui do... Tá, assim fica um pouquinho melhor. Então aqui era só para ter uma ideia, né? Em outra aula a gente deve resolver esse exercício. Então a aula de hoje era isso. Agradeço a atenção. Fiquem bem, qualquer dúvida, coloquem aí embaixo.